Conversei com o professor 1 da manhã, mais ou menos. Não tem nada a ver com a gente, não. Então tá bom. Mas pode ficar tranquilo, nada a ver, nada a ver. Tá bom. Então, e outra coisa ficou bem claro. Não é questão de importância ou não. É claro que ele respeita todo mundo, gosta da gente, como gosta, ele citou aqui, a amizade da rádio com o pai dele, uma coisa antiga. Não tem nada a ver com a gente. E disse mais, que ele não tem nada contra o Juca, ao contrário, ele é fã do Juca. Ele falou várias vezes isso. Foi uma coisa pontual e que provavelmente falou, olha, eu acho que você deveria se acertar. Falou, mas eu não tenho nada contra, é uma coisa pontual, é uma coisa... O problema é, como você gosta de dizer, o conjunto da obra, a encheção de saco. Então, o cara tá 3 meses do clube, tá no estresse extremo, Flávio, como se ele fosse um criminoso, um bandido. O treinador precisa parar de ser tratado como bandido, marginal, um cara sendo decapitado. Eu compreendo a explosão parar com ontem, isso. Afinal de contas, ele entrou com... Eu não vou falar em números, mas vou falar mais ou menos, as pessoas vão entender. Ele entrou com metade daqueles que têm interesse no Palmeiras, que gostam do Palmeiras, que amam o Palmeiras, metade entendendo que não era o técnico certo. Mais do que sim metade. Ou não? Fred respira Palmeiras. Não, quando ele foi contratado já chegou... Então ele chegou assim. Já é uma coisa desconfortável. Muito desconfortável. A segunda coisa, continua vivendo tendo o fantasma do Cuca. Quando o time manda uma bola na arquibancada, já surge a conversa de que Cuca é a solução. E que o Cuca só está descansando um pouquinho, daqui a pouco o nosso querido Eduardo Batista vai embora e volta o Cuca. Estou inventando ou é verdade? É isso aí. Verdade, ok. Então, mas quem faz isso? Então, não. Isso parte dentro do Palmeiras. Então, e aí é que tá. O nós não contratamos ninguém, nós nem demitimos ninguém. Exatamente. Nós não podemos dar trela a imbecis. E a gente dá trela a imbecis. Esse é o ponto. Não é trela, Flávio, você é um retratista. Você é um retratista do que está acontecendo. Eu digo a gente, um retratista do que está acontecendo. E toda vez que... Eu não dou trela para conselheiro de clube. Tudo bem, você não dá, é outra conversa. É um outro problema. Toda vez que se dá essa informação... Você sabe que eu escuto bem. Essa é uma das, só essa virtude que eu tenho, eu escuto bem. Toda vez que se dá essa informação, é muito comum aqui, 90% daqueles que participam conosco aqui, da imprensa, aqui da equipe, né? O torcedor tem o seu coração um pouco diferente. Mas dizendo o seguinte, não concordo com a possibilidade de saída do Eduardo Batista. Outros entendem que não é o técnico ideal para o Palmeiras. Mas a gente sempre fala isso porque nós não demitimos e nem nós contratamos. Então, para ficar claro isso. Mas, Vanderlei, é uma coisa assim, o conselheiro não serve para nada. É uma das grandes razões do futebol brasileiro estar como está. Sim. É por causa desse modelo arcaico de gente que não serve para nada. Aí os caras, e esses caras eles enchem o saco. Esses caras enchem o saco. E se a gente ficar dando trela para isso, nós não vamos respeitar o profissional. Por causa de um ou outro. Às vezes não, quase sempre o cara tem interesse de esquema. Ele critica o técnico que não pôs o jogador dele. Ele quer colocar a cara dele. Então, mas aí, eu acho que nós temos que colocar o profissional acima desses caras que não servem pra nada. Pra que serve o conselheiro? Pra nada. Pra encher o saco, fazer fofoca. Não pode dar trela pra esse tipo de gente. Eu queria falar sobre o Sandro, mas já que inventou, nós vamos falar pro Sandro depois, porque agora já pegou. Vamos ouvir todo mundo sobre isso. Eu só queria dizer o seguinte, Flávio, nós não podemos ignorar o que as pessoas falam. Porque senão depende da pessoa. Não. Você pode fazer ressalva. Olha, fulano falou isso, mas eu desconsidero o que ele falou. Porque senão nós vamos ficar numa redoma. Tipo assim, só interessa o que eu penso e não interessa o que as pessoas pensam. Depende, Vanderlei. Isso é muita arrogância. Mas nós não podemos, mas não é isso. É claro que é. E daí dá voz pra imbecil. É certo? Nós somos jornalistas. Conselheiro não serve pra nada. Conselheiro é inútil. Eles são inúteis, eles são interesseiros, eles fazem esquema no clube e a gente serve. Eu tô falando a gente em geral, por favor. Inclusive muitas vezes a gente dá trela pra gente que não merece trela. O Palmeiras é um antro de futriqueiros. Você tem que saber quem merece ser ouvido e quem não merece. Se você for dar trela pra esse monte de futriqueiros, você tá morto. Flávio, você desconsidera ou considera a opinião do cara. Ele deu essa opinião que eu discordo totalmente. Claro, mas a gente não pode repercutir. Não é repercutir, é o retrato do dia. O Fred, por exemplo, que cobre Palmeiras. O Fred
o Fred vem pro Palmeiras e chega aqui e fala, ouvi lá nos bastidores de conselheiro, o cara que tá lá, ele entra, não é torcedor, que ele pode passar, ele entra no corredor, faz qualquer coisa lá, então ele tem aqui a proximidade das pessoas. Ouvi que os caras estão descontentes com o trabalho do Eduardo Batista. Ele vem aqui e fala isso, ele tá futricando ou ele tá dando uma informação? Não, pra mim, ele tá dando uma informação. Não, mas pera, Vanderlei, a Jovem Pan nunca teve por marca fazer futrico. Então, mas Flávio, você sabe que Flávio, nós estamos, quando ele falava em imprensa, em nenhum momento ele citou Jovem Pan, você sabe que tem um monte de gente, Flávio, que trabalha, inclusive com interesse. Tem cara que tem espaço. Não, mas não desconsidera, mas isso repercute. Você sabe que tem cara que fala bem de jogador porque tá levando dinheiro pra falar bem de jogador. Você sabe que isso funciona muito assim. Aí, Flávio, e você tá mexendo com o profissional. O profissional é sério. Flávio, o Eduardo Batista é um cara sério. Você não pode tratar esse cara ouvindo imbecis, ouvindo futriqueiros, ouvindo interesseiros. Isso chama-se acomodação de terra. Você ouve, ela mexe e ela se ajeita. Quer dizer, você tem ouvido, você, torcedor, né? E todos nós. Você tem ouvido, você tem dedo para mudar a estação, mudar prefixo. Você tem uma série de coisas. O que não pode é a gente falar assim, não vou ouvir esse cara. Não, nós mesmos aqui dissemos aqui, tivemos uma discussão recentemente aqui entre alguns nossos companheiros aqui, uma brincadeira que saiu aqui, vamos ouvir o Dunga. O Nilson teria comentado, eu não vou ouvir o Dunga, porque eu não quero nem ouvir o Dunga naquele momento. Eu estou falando de coisas que passaram no programa. E o Flávio disse, eu queria ouvir. E eu disse, eu queria ouvir. Você pode discordar. Não, mas nós estamos falando do Dunga, que é um profissional. Eu estou falando de gente eu estou falando de gente. Não, Vanderlei, a gente tem que ouvir as pessoas. Tem que ouvir. Depende, insignificantes não. Não, conselheiro não presta nada. Não ajuda em nada. Na política de um clube, conselheiro é importante. Fofoqueiro.